Boa noite, gente. Bom, é, a gente construiu uma casa e foi feita uma gravação com o pessoal da Alfa e a gente é inacreditável como o ser humano é complicado. A gente não foi nem marcado no vídeo nada e as pessoas estão mandando mensagem ofendendo, xingando, pelo amor de Deus, mano. Como o ponto que chega as coisas. E cara, absurdo. As coisas que estão falando para nós é absurdo. Então eu decidi fazer esse vídeo explicando melhor. E vou pedir para a proprietária, né, que uma pessoa disse que como que eu disse para não confiar em japonês se a proprietária da Alfa é japonesa? Não era, é brasileira, tá? Então as pessoas nem sabem o que está acontecendo e atacam, ofendem. E nossa senhora, que ponto chegou as coisas. Então, deixa eu tentar explicar o mais breve possível. Quando a gente já tem uma casa, o intuito do vídeo foi apenas explicar a diferença de você comprar pronta ou você construir. A gente tem uma casa nova, comprada há 7 anos atrás. Só que naquela época a gente escolheu o que a gente queria, mas você escolhe pronta e compra. E foi tudo muito fácil, simples, rápido. Mas agora a gente decidiu construir. Nossos filhos cresceram, eles vão ficar com aquela casa e a gente vai ficar com essa. Então a gente decidiu construir outra da maneira que a gente queria, da maneira que a gente sonhava. Então a gente procurou, pagamos, né, para um arquiteto desenhar a casa para nós. A casa foi desenhada da forma que a gente queria. Nesse momento eu estou na casa. A gente não está morando aqui ainda, mas eu já estou aqui na casa. Então o intuito foi só esse, mostrar a diferença, os perrengues. E no vídeo eu falo, pô, não confia em japonês. Não é generalizado, não é generalizado. O porquê que eu digo não confio em japonês, que eu disse isso no vídeo, a gente foi muito enganado, muito enganado. Ah, mas no vídeo você fala que você está feliz. Lógico que eu tô. É só vocês olharem para trás aqui, ó. A casa ficou da forma que a gente queria. Só que isso tudo aqui era para ter custado um valor. E custou muito mais. Muito mais. Aí vem os desinformados da vida. Ah, não paga. Vai no advogado, vai na justiça. Você acha que não fizemos isso? Fizemos tudo isso. Tudo isso, fizemos tudo isso e nada resolve. Nada resolve, nada te favorece, nada te protege. Então, quando a gente foi desenhar essa casa, ali, ó, ali dentro, é uma churrasqueira de pedra. Ali dentro, ali, ó. Dentro da casa tem uma churrasqueira, não está pronta ainda, tá? Essa churrasqueira, ela tá na documentação da casa. Se você pegar a planta da casa, ali dentro tem uma churrasqueira. Tudo feito legalmente, tudo feito na lei, certo? Para fazer aquilo ali, já começa que nem uma construtora queria fazer. A gente levava o desenho, tudo encaminhava certinho. Na hora que falava que ia ter uma churrasqueira ali dentro, ninguém mais queria fazer. Todo mundo saía, tirava da reta. Então a gente acabou achando duas que faziam. E a diferença de preço de uma para outra era 7 milhões. Não era pouco não, 7 milhões. E o prazo de uma para outra era o dobro de tempo. Então a gente fechou com a que era mais barata e que era mais rápido. Por coincidência, a mesma que fez a casa que eu moro. Então, durante as reuniões, a gente nunca gravou nada, nunca filmamos nada, porque a gente achou que estava lidando com uma empresa grande, é a maior construtora do Japão. Então, a gente achou que estava lidando com pessoas honestas, corretas. Então, a gente não gravava nada e nunca estava sozinho, a gente sempre estava em 4, 5 nas reuniões, né? Então, o que aconteceu? No momento que a gente assinou o contrato, até antes de assinar, eles tratavam nós, nossa, o jeito que tratavam nós era brincadeira, educação, carinho, respeito. No momento que a gente assinou o contrato, dali para frente acabou. A gente tentava falar com eles, já era tratado muito diferente, pouco caso, não tinha respeito. Então, quando começaram a aparecer os erros, um exemplo assim, escolhemos uma porta, não colocaram aquela porta. Na hora que a gente falou, mas não foi essa porta que a gente escolheu.
Aí o cara falou, mas essa é a porta que eu quero pôr, eu tenho essa autonomia. Não, você não tem, a casa é minha. Na sua casa você põe a porta que você quiser. Na minha, não. Eu escolhi essa porta, eu quero essa porta. Cara, fomos no advogado. O advogado falou, André, eles têm essa autonomia sim. Eles podem não pôr a porta que você escolheu, desde que coloquem algo melhor. Algo pior não pode. Aí fomos ver, sim, a porta colocada foi melhor. Mas não é a porta que a gente escolheu, a gente não queria aquela porta. Ah, mas vai brigar por uma porta. Sim, vai brigar por uma porta, porque a gente escolheu aquela bendita porta. Para vocês terem uma ideia, ali dentro, onde vai ser na área de churrasco, ali dentro eu tenho 4 privadas, porque simplesmente a gente queria as privadas pretas. E para fazer as privadas pretas, a gente foi obrigado a comprar as brancas, instalar as brancas, retirar as brancas e pôr as pretas. Então eu tenho 4 privadas lá dentro. Então foram coisas que foram acontecendo que foram coisas absurdas. Absurdas. E você chegava no advogado, você tem prova? Que prova? Não, eu tenho testemunha. Não, não serve. Você não tem uma gravação, você não tem um vídeo, você não tem nada. A gente entrou em contato com a gerência da empresa, lá em Tóquio, pedindo a demissão do cara que estava lidando com a gente. A gente ameaçou não pagar a casa. Se a gente não pagasse a casa, a gente perderia a casa que a gente mora, para vocês terem uma ideia. Então as coisas chegou num ponto que a gente nem queria mais a casa, a gente não queria mais. E sem contar que um exemplo assim, no decorrer do processo de construção, que ao invés, o combinado foi 6 meses, demorou 1 ano, tá? Procurei justiça, eu quero ser ressarcido, eu quero a casa em 6 meses, eu exijo em 6 meses. Simplesmente não posso fazer nada, não posso. Se eu pagasse aluguel, eu podia exigir o pagamento do aluguel por parte deles, mas eu não pago aluguel. Então eu não pude fazer nada, eu fui obrigado a esperar 1 ano, de boca calada. Absurdo, as coisas que aconteceram, e tudo atrás de advogado, tá? E chegava no advogado, o advogado olhava o contrato, olhava tudo e falava, vocês estão errados. Você está reclamando do quê? É só esperar. Está reclamando de uma porta. Você quer brigar pela porta? Eu cobro 1 milhão para te defender. A porta custa 300 mil. Você vai pagar 1 milhão para o advogado te defender? Para vocês terem uma ideia, a casa não tem campainha. Porque simplesmente a gente não chegou num acordo de onde seria colocada a campainha. Para vocês terem uma ideia, tá? Aí simplesmente falava, não, mas você falou isso. Não, não falei. Não, mas como é que tá no desenho da casa? Não, no desenho da casa tá assim, mas a gente não pediu assim. Ah, mas vocês viram o desenho, tá? Mas eu não sou engenheiro, não sei, eu não entendo nada, é um monte de rabisco. O que vale é o que a gente conversou. Não, não é o que tá no papel. Então, são coisas, gente, que a gente foi muito enganado. Muito enganado. Mas no final das contas deu tudo certo? Deu, lógico que deu. Só que não precisava ter passado por tudo isso. Todo esse nervoso, toda essa raiva, todo esse ódio que a gente passou, não precisava. Briga mesmo, de botar o dedo na cara, xingar, de ficar horas aqui dentro brigando, discutindo, botando o dedo na cara. Então, por que no final das contas, para resumir, tá? A parte externa da casa não foi feito nada, porque simplesmente foi de boca. De boca. No contrato da casa está escrito assim, obras externas, e tem um determinado valor. Então, dentro desse obras externas, ele jogou pedra e obras externas, acabou. Só que para nós, de boca, não foi isso que ele falou. Eu tenho 5, 6 testemunhas. A casa já ia vir com cerca, a casa já ia vir com uma parte concretada. E não foi feito. E ele fala que não falou. E a gente não tem que comprovar. Se tivesse gravado tudo, o próprio dono da construtora, o chefão da construtora falou, você tem um vídeo, um áudio, uma gravação, eu venho em concreto tua casa inteira, mas eu quero prova. Então é assim que funcionou. Aqui dentro da área de churrasco, eles cometeram um erro gravíssimo. Eles erraram a altura do contrapiso. Ali, para colocar a churrasqueira que vai ser colocada ali dentro, foi feito um reforço para baixo, de mais de 1 metro de profundidade. Uma caixa de concreto, pelo peso que vai ter lá dentro. E eles erraram a altura disso. Erraram muito, erraram feio. E a gente exigiu que fosse consertado. E a gente perdeu na justiça, a gente perdeu na conversa. E foi entregue assim. Foi entregue da maneira que eles fizeram, errado. Agora a gente vai ter que, para construir ali dentro, a gente está tendo que arrumar aquilo. Foi feito muito mais baixo do que a gente pediu. Está quase 30 centímetros para baixo do que era para ser. Então a gente vai ter que completar ali,
para depois fazer o contrapiso, depois para construir a churrasqueira, a pia, tudo que vai ser feito lá dentro. Então foram eles